bom dia a todos que estão aqui conosco. Bom dia, Dia. Paula, Guaíra, né? Todas as pessoas que estão conectadas aqui no Zoom, que estão conectadas no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, todos estão aqui conosco, né? Nós vamos começar aqui a nossa live, a nossa aula aberta sobre cultura organizacional, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? A Dinâmica está iniciando uma série de aulas abertas, né, durante agora o ano de 25. Nós já temos há algum tempo que nós chamamos de Encontros para a Mudança, onde nós convidamos profissionais, parceiros de negócios para montar um painel aqui de troca de ideias. E nós agora vamos começar a fazer as aulas abertas, que nós vamos trazer sempre um profissional da dinâmica, um especialista da dinâmica, para falar de um tema, explorar um pouco mais aqui conosco. E sempre no final nós vamos ter uma surpresa muito legal para vocês. Então, quem nos acompanhar até o final, né? Vou dar um spoiler aqui, nós vamos ter uma surpresa para vocês. Então, fique com a gente até o final, nos acompanhe para você saber aí o que teremos no final, tá? Hoje o nosso tema é cultura organizacional, nós vamos falar ali da importância da cultura nas transformações de negócios e falar um pouco, né? Nós estamos aqui no mundo de rápidas mudanças, né? E uma organização bem-sucedida é aquela que entende que a verdadeira transformação começa com a cultura organizacional. Então, quando a cultura ela é construída com base em valores humanos, a mudança ela se torna algo mais profundo e sustentável. Então, reforçando aqui o nosso convite, fique conosco nas nossas redes até o final, que nós vamos ter aqui uma grande surpresa. Então, chama aí os seus contatos, chama seus amigos, parceiros de negócios, compartilha, né, essa live, essa aula, para que todos tenham aí o direito a essa surpresa no final, ok? Estamos aqui com a Lília Ramos, ela é nossa diretora de operações aqui na Dinâmica, e ela vai falar um pouquinho aqui, né, como que uma cultura organizacional humanizada, ela transforma a forma como a empresa opera. Ela vai falar também um pouco sobre a importância de valorizar o bem-estar, né, o desenvolvimento humano e a construção das relações verdadeiras dentro da empresa, como também cultivar uma cultura de inovação, empatia e colaboração, mantendo sempre a humanidade no centro das ações e decisões, e um pouco também sobre estratégias práticas para promover mudanças culturais que sejam sustentáveis. Bom dia, Lilian, tudo bem? Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, pessoal. É muito bom estar com vocês. É um tema muito bacana de a gente conversar, de nós falarmos sobre esse tema. Como a Sandra disse, é uma coisa que a todo momento a gente ouve com relação à cultura, transformações de negócios e o impacto disso, né? Então, a importância de se olhar para a questão da cultura. Eu sou a Lilian, como a Sandra comentou, e eu sou da diretora de operações da Dinâmica. A gente está nessa jornada desenvolvendo transformações organizacionais há 18 anos, né? A Dinâmica trabalha com diversos tipos de empresa, em vários tipos de negócio. A minha graduação inicial é matemática, eu tenho uma carreira em tecnologia da informação, passei pelas funções de gerente de projeto, de PMO, gerente de programa, foquei bastante em gestão de pessoas, principalmente nos últimos anos. Eu tenho especialização em gestão por processos, eu sou formada em coaching, eu tenho uma formação para gestão estratégica de pessoas, então assessment comportamental, eu sou psicanalista e eu estudo muito e gosto muito da questão de comportamento humano, né? Então eu fui buscar embasamento na neurociência, né? Isso é bacana porque você vai entendendo um pouco mais do funcionamento humano, seja na vida pessoal ou seja no mundo corporativo, né? E para falar desse tema, sobre essa importância da cultura nas transformações de negócio, eu queria começar conceituando um pouco o que significa a cultura propriamente dita. É muito comum nós estarmos nas organizações e nós ouvimos assim: temos um problema de cultura, como se a cultura fosse alguma coisa da qual eu não faço parte e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso.
E o que a gente vai discutir hoje, nesse nosso momento, é exatamente um pouco dessa visão e da responsabilização que cada um tem dentro do ambiente corporativo, no aspecto cultural, né? Então, tem uma questão, pensando na conceituação, o que é cultura de verdade? A dinâmica a gente costuma sempre colocar como uma frase que é bem bacana, é o que eu vejo que eles fazem, ou seja, é o comportamento que é demonstrado no dia a dia, nas pessoas, com as pessoas, dentro de um mundo corporativo. Agora, segundo Edgar Schein, que é um especialista, ele traz para a gente 3 dimensões dos aspectos de cultura. Então, ele fala de artefatos, que é aquilo que está representado fisicamente. Então, vestimenta, os espaços, as frases nas paredes, os símbolos, propriamente dito. Esses são os artefatos. E quando a gente entra dentro do ambiente, claramente a gente começa a perceber que tipo de cultura está simbolizada. Depois ele fala de uma outra dimensão, que são os valores. E os valores, eles definem os princípios que guiam as ações e decisões da empresa. Então, valores aqueles, como é que eu posso dizer? É o que nos faz tomar decisões, é aquilo que nos guia, são os nossos direcionadores de vida. Então, cada indivíduo, todos nós temos os nossos valores, e a empresa também declara os seus valores. Depois, o Schein fala dos pressupostos, que são as crenças básicas. Muitas vezes elas são inconscientes, mas elas moldam a visão de mundo e o comportamento de um grupo cultural. Perceba que é o comportamento, é a forma como eles fazem, né? De verdade, são esses comportamentos que são tomados como algo correto, e que vai guiando as pessoas dentro de um ambiente corporativo. O Schein tem uma definição um pouco clássica, eu vou falar um pouco de uma forma resumida. Ele diz que é um conjunto de pressupostos, que um grupo inventou e descobriu que isso funciona muito bem. E ao aprender esses pressupostos, eles entendem que eles aprenderam e é uma coisa que funciona para lidar com problemas de adaptação externa ou interna e que funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e também ensinados a outros membros. Então, significa que as pessoas que vão entrando nessa cultura, elas vão aprendendo como uma forma correta de perceber, de pensar, de sentir e em relação aos problemas. É por isso que as pessoas, quando elas entram no mundo corporativo, elas vão percebendo qual é o mecanismo, qual é o comportamento. Isso é cultura. Então é bacana a gente entender, porque parece que cultura é algo que não está na minha responsabilidade, que eu não tenho nada a ver com isso. E para falar um pouco do papel da liderança, nos aspectos da cultura, eu queria inicialmente a gente pensar o que significa liderança. A gente entende liderança como uma competência. Ela é uma competência, ela é um soft skill que precisa ser desenvolvido em todo mundo, em todas as pessoas da empresa, independente se tem um cargo hierárquico ou não. Não importa se é um CEO, se é um diretor, se é um gerente, não importa a hierarquia, mas ela é uma competência que precisa ser desenvolvida. Algumas pessoas têm isso como uma habilidade quase que natural, né? E outras pessoas não têm, mas isso é possível de aprender, né? Claro que você tem treinamentos e abordagens técnicas, mas também é uma coisa quando a gente fala dos soft skills, é como eu me desenvolvo como um ser humano nos ambientes, né? Desenvolvendo competências como respeito, empatia, escutativa, isso tudo faz parte dos aspectos de liderança. E a gente tem conceitos, né? Então, liderar é a capacidade de influenciar. É como eu influencio outras pessoas para a realização de objetivos comuns. Não, então, a gente tem muito claro isso, que liderar pelo exemplo é a única maneira de liderar. Eu não posso ter comportamentos diferentes e esperar que as pessoas tenham atitudes diversas. Eu preciso dar o exemplo. Por isso, a liderança ela começa em mim mesmo, no meu comportamento.
Então, é essencial desenvolver a competência de liderança nas pessoas, para que elas sejam gestores hierárquicos e até líderes situacionais. Vou pensar que um gerente de projeto é um líder de uma situação, no momento. Ele também precisa muito dessa competência de liderança, né? Então, outros aspectos que eu gosto de pensar é em 3 dimensões. Então, o líder de si mesmo, então eu preciso pensar em mim, e eu falo do autoconhecimento. Então, para que eu possa, por exemplo, desenvolver uma competência de empatia, eu preciso ter empatia em mim. Para que eu possa ser uma pessoa que respeita como um valor, eu preciso ter essa visão de respeito em mim. Então, a liderança começa em mim mesmo. O líder também, essa competência de liderança, voltada para o negócio, ou seja, tendo clareza do propósito da empresa em que você atua. Ou seja, qual é o propósito? Essa empresa, ela existe para quê? Isso que a gente fala que é propósito, né? É a função básica de uma empresa. Para o que ela existe? Esse é o propósito dela. E se eu sou um líder que estou dentro dessa empresa, eu preciso ter isso muito claro. Também a questão da liderança para liderar e conduzir pessoas. Então, para que isso aconteça, é preciso fortalecer confiança entre as partes. Então, para que eu possa ser um bom líder, para que eu tenha essa competência desenvolvida, eu preciso também ter essa questão de aproximação das pessoas de uma forma transparente e confiável. Olha como é importante a questão da competência de liderança. Tudo bem até aqui? Não tem nenhuma pergunta, né, Sandra? Qualquer coisa você me ajuda aqui. Aí eu queria trazer uma reflexão, né? Então, qual é o papel da alta administração na transformação cultural? Porque muitas vezes eu posso pensar que existe até um projeto corporativo para transformar uma cultura. E aí tem lá um plano de ação, são feitos assessments, enfim, que a gente até vai falar um pouquinho disso também, mas nem sempre a alta administração está comprometida. É uma sensação de que ah, alguns níveis da organização, a média gestão, a base, né, da empresa, das pessoas, precisam mudar. Mas eu, como alta gestão, não. Né? Então, o que a gente tem clareza é que a competência de liderança, muitas vezes ela é confundida realmente com essa posição hierárquica. E quando eu falo da autogestão, às vezes eu posso ter tido uma carreira que eu fui crescendo hierarquicamente dentro da empresa e tecnicamente eu sou excelente. No entanto, a gente até brinca que eu posso ser promovida à minha incompetência, ou seja, eu não desenvolver a competência de liderança. E isso vai ter impactos significativos na gestão das pessoas e até na gestão da empresa como um todo. A alta gestão, ela precisa, muitas vezes, também desenvolver. E eu estou falando aqui, pessoal, até dos donos da empresa, muitas vezes, ou do sócio fundador, que em muitas situações ele está na direção da empresa, na alta administração, e ele precisa reavaliar os seus comportamentos, porque a transformação cultural, ela vem por uma necessidade até. É claro que a gente pensa assim, se a empresa deu certo, significa que o que foi feito teve valor e manteve a empresa até aqui. Isso é importante, tem o seu valor, claro. Porém, em muitas situações, para que a empresa sobreviva, para que ela seja sustentável, alguns comportamentos precisam ser mudados. E aí eu estou falando de mudar comportamento em todas as camadas da empresa. Isso é bastante importante. Então, quando eu falo da autoadministração, é de extrema importância que os autogestores, desde o CEO, precisam ter essa visão e precisam se comprometer com os comportamentos que a cultura, que a nova cultura requer. Então, isso é muito bacana. Outra coisa que eu queria trazer, já que eu falei um pouco da competência, estou falando do papel da autoadministração, é o papel da liderança, o papel dessa competência nas transformações. Então, para que as transformações sejam efetivas, é preciso a condução e orientação dos líderes, né, dessas pessoas com competência de liderança que estão motivando e engajando pessoas.
Eles precisam desenvolver comportamentos alinhados aos valores culturais e precisam de todo o apoio e orientação possível, porque não é fácil. Pensa que é um comportamento que ele pode estar por 20 anos, por 30 anos dentro de uma instituição, e conforme eu tenho uma necessidade de mudar essa cultura, eu preciso mudar o jeito que eu me comporto, o que eu faço. Então, trabalhar comportamentos, atitudes e as ações que façam sentido para essa transformação cultural. E é bacana a gente pensar, porque parece que, eu tenho um projeto de transformação cultural. Mas o que é isso de verdade? Se eu pensar na administração moderna, na atualidade, nós temos muitas situações que a transformação cultural faz parte. São grandes programas ou são grandes direcionadores de mentalidade que precisam de comportamentos novos, por isso embasado na transformação cultural. Se eu falar da transformação digital, que a gente fala muito, tem falado muito, né, ultimamente aqui, a transformação digital ela é puramente, claro que tem tecnologia, mas as atitudes, o modelo mental é cultural. Então eu preciso da transformação cultural para fazer transformação digital. A inteligência artificial e a automação, né, a gente fala muito da IA agora, e ela já é uma realidade. Mas quais são os comportamentos? Se eu pensar num aspecto de inovação, a colaboração, a questão de ter novas ideias, ter a mente aberta para o novo, e eu estou falando de inteligência artificial, mas eu estou falando de um ambiente que favoreça esse pensamento, esse comportamento de uma mente mais aberta. A sustentabilidade, a gente fala o tempo todo disso, então, não só em meio ambiente, mas sustentabilidade do negócio, das pessoas, isso tudo requer transformação cultural. A diversidade e inclusão, e ultimamente a gente tem ouvido aí coisas horrorosas sobre diversidade e inclusão no mundo, parece que a gente está regredindo a milênios atrás, né? Impressionante. Mas diversidade e inclusão, a gente ouve falar, mas o que vai respaldar é um comportamento de verdade, é essa questão cultural. O trabalho remoto e flexível, a gente até pós-pandemia, a gente aprendeu isso, e agora tem várias situações, tem o híbrido, né? Então, essa flexibilidade. Também eu preciso mudar meu modelo mental, a forma, e principalmente eu que sou um líder, que sou um gestor, um gerente, com a competência de liderança, guiando pessoas. Como é que eu trabalho com essa equipe? Algumas pessoas não conseguiram se adaptar, de verdade, né? Quando eu falo de experiência do cliente-centrismo, que como a gente tem dito, também é um modelo mental que requer mudança de comportamento na visão. Tanto a parte processual, para poder chegar ao cliente, na minha relação com ele, e quando eu estou falando do cliente, eu estou falando em mudar processos internos para atender melhor o cliente também. E isso também tem a ver com comportamento. Agilidade e adaptabilidade. A gente ouve muito métodos ágeis, né? Então, como é que eu coloco uma agilidade para funcionar, um método, um conceito ágil, se o meu comportamento ainda não está adaptado, se eu não empodero as pessoas, se eu não confio nas entregas das pessoas. Eu tenho equipes, tenho squads que eu não dou autonomia. E isso tem a ver com cultura, né? Ética e transparência são valores importantes também. A gente ouve muito falar de ética e transparência, mas às vezes a transparência nem tanto. A transparência é até página 2. Ou eu tenho um discurso ético, na minha atitude eu posso ser não tão ética. Isso tem a ver também com cultura, com comportamento. Processos de fusão e aquisição, M&A, como a gente diz, também eu estou juntando culturas e eu estou misturando comportamentos. Então, são pontos importantes da administração moderna que precisam de muita atenção com relação aos aspectos de cultura. Isso impacta resultado de negócio. Eu estou falando de comportamento das pessoas, da auto-administração em toda a cadeia, em todo o processo. Isso é muito importante, de verdade. Bom, queria comentar um pouquinho sobre um processo
para transformar culturas. Qual é a mágica que a gente faz para fazer um projeto de cultura de verdade? Quais são os principais marcos de um projeto ou de um trabalho para transformar uma cultura? É claro que esses comportamentos que a gente está comentando, eles são reforçados desde a criação da empresa, como eu comentei. E ao longo da jornada, as pessoas vão aprendendo que esse jeito de agir é o correto. E mudar comportamento humano não é algo tão simples. Eu preciso de verdade ter muita paciência, resiliência e um plano de ação muito profundo, controlado, inclusive porque eu preciso ter indicadores se aquilo está sendo efetivo ou não. Mas para começar a mudar essa mentalidade, eu tenho que inicialmente entender quais são os direcionadores da cultura que se quer. Então, eu vou fazer uma transformação cultural de uma cultura vigente para alguma cultura que eu estou definindo como a melhor para mim ou para aquela empresa. Para isso, eu preciso entender, é claro que se eu estou pensando numa cultura nova, eu preciso rever, não necessariamente reinventar, mas eu preciso rever minha missão, minha visão, os meus valores. Lembra que valor é aquilo através do qual eu tomo decisão. Então, meu comportamento está ali. Então, eu preciso rever os valores também. Eu tendo os direcionadores da nova cultura, é preciso entender a cultura vigente. Então, para entender a situação atual, existem mecanismos. A gente pode passar por entrevistas, a gente tem pesquisas, e essas pesquisas elas podem estar embasadas por instrumentos que mapeiam comportamentos, instrumentos que mapeiam a cultura. Então, isso é insumo para nós entendermos o gap entre a situação atual, a cultura que eu tenho agora, e a cultura que eu preciso desenvolver ou que eu quero desenvolver. A partir desse entendimento, uma estratégia para mudar essa cultura, ela vai ser definida. E essa estratégia, ela estará respaldada num plano de ação. Quando eu falo plano de ação, eu tenho as ações, eu tenho responsáveis, eu tenho data. Então, de verdade, eu tenho muita atividade. A gente até brinca que tem uma transpiração de verdade, inspiração e transpiração, para que essa cultura se transforme. E as grandes, quando o gap é muito grande, eu tenho uma diferença cultural muito grande, a gente estima em torno de 5 anos, 5 ou mais, para mudar uma cultura. É claro que tem alguns comportamentos iniciais, eu posso ter mudanças de pequeno, médio e longo prazo. Eu estou dizendo que quando é uma mudança significativa, a gente vai levar mais tempo mesmo. E como eu estou comentando, a gente precisa de verdade ter muita resiliência, paciência e correção de rota. Porque eu posso ter uma boa estratégia, eu posso ter um plano de ação muito detalhado, mas eu preciso medir. Então, tem indicadores com relação a essa transformação cultural, se isso está acontecendo ou não. Eu posso perceber que talvez alguns diretores, gerentes, enfim, precisam de uma atenção maior. Talvez tenham que ter outros tipos de treinamento, talvez eles precisem de mentoria. Então, a gente precisa ter cuidado para que esses gestores, esses administradores da empresa, desenvolvam a competência de liderança e tenham esse olhar para os novos comportamentos esperados. Por isso que é uma coisa que demora a cultura. E a cultura, ela está aqui, ela está com a gente no dia a dia. É claro que quando você está num ambiente corporativo, você percebe qual é a cultura, né? É alguma coisa não dita necessariamente, mas ela é feita. E você observa isso. Certo? Tudo Verdade, bem? né, Lili? Você falando aí dessas ferramentas, que a cultura é um processo demorado, né? Temos aqui uma pergunta onde a pessoa fala assim, né? Como fazer quando duas empresas grandes se unem e mesmo depois de alguns anos ainda não consegue criar uma cultura nova, né? Como você mesmo disse, impacta diretamente nos negócios. Então, assim, além de medir, além de capacitação, além de mentoria, né? Tem mais algum outro ponto, alguma outra dica que a gente pode ajudar aqui a nossa participante? Quem é que perguntou, Sandra? Tem o nome? Não.
Não tenho, não. Não, então, a Não participante. aparece. É. É, de verdade, nos processos de fusão, aquisição, é muito comum, até pela necessidade de negócio, às vezes tem que ser uma coisa muito rápida. E a gente mesmo já vivenciou isso. Colocam as pessoas juntas e entende que aquilo vai, de uma forma espontânea, né, se organizar, ou essa cultura vai se desenvolver. Como eu comentei, é importante a gente ter esse olhar. Eu vou pensar que um projeto de cultura, toda vez que eu tenho uma fusão ou aquisição, esse trabalho cultural precisa ser feito. Ele precisa começar até antes, porque antes de eu juntar as pessoas, é preciso entender, através desses instrumentos que eu comentei, ou se não tiver um instrumento formal de assessment cultural ou até comportamental, algumas entrevistas, essas percepções de como as empresas funcionam. Quais são os comportamentos? Das duas. Aí eu entendo das duas. E é claro que eu estou formando uma empresa nova, né? E essa empresa nova é preciso revisitar, né? Missão, visão, valores. E aí o que eu quero? Como vai ser a empresa que eu quero? A partir daí, criar essa estratégia e esse plano para ir desenvolvendo comportamentos dos dois lados. Claro que às vezes um comportamento esperado, ele já pode existir numa empresa, talvez nem tanto na outra. E a gente nunca quer expor ninguém. Então, esse trabalho é um trabalho de engajamento, trazendo esses benefícios de se ter aquele comportamento. É claro que a gente vai entrar no processo de valorizar pessoas, né, de ter o cuidado de desenvolver pessoas que a gente precisa reter para o negócio, né? Então, tem um olhar e um trabalho muito bacana. O que eu quero dizer é que realmente não tem uma mágica, e que às vezes as Uhum. empresas só colocam as pessoas juntas e entendem que aquilo vai ter espontaneidade de transformação. Não vai. Vai ter muito sofrimento, é isso que a gente diz. Tá. E uma outra pergunta aqui é que a pessoa está entendendo, conforme o que você está dizendo, que seria melhor começar pela alta gestão ou não necessariamente? Por onde que a gente começa? Olha, eu não sei se é o começo, mas a autogestão ela tem que estar junto, né? Então, quando a gente Uhum, começa a pensar em cultura, a gente tem que chegar na autogestão, de qualquer forma. Pode ser até sócios diretores, pode ser uma empresa de capital aberto, eu posso ter aí os investidores, né? Então, de qualquer forma, eu preciso buscar essa autogestão para que se uhum. tenha consciência e clareza dos comportamentos que a gente precisa desenvolver para essa cultura nova. Então, eles precisam estar comprometidos, além deles estarem patrocinando, como a gente diz, né? Então, Uhum. eles também fazem parte do grupo, né? E a gente precisa deixar muito claro isso para essas pessoas que estão na alta administração. É junto. Sim, e também a liderança, ela vai liderar pelo exemplo, né? Então, ela praticando esses novos comportamentos, dando exemplo, o discurso alinhado com a prática, com certeza facilita o caminho para a cultura, né? Não necessariamente ao começo, mas como você mesmo disse, tem que estar envolvido e eles têm que dar o primeiro exemplo, né? E uma das perguntas aqui é como a empresa sabe que é hora de mudar a cultura? Como que ela fica sabendo que é o momento certo, que estamos Olha, na hora? a gente tem alguns instrumentos, né? Até se você pensar, até uma pesquisa de clima, quando a empresa tem essa prática, ela vai percebendo as dores, né? A gente pode perceber indicadores até no próprio negócio, como a gente está dizendo, porque talvez uma área, dado um comportamento daquelas pessoas que estão conduzindo as outras pessoas, esse comportamento pode estar trazendo resultados negativos, né? Ou até uma prática que se tem e que a gente precisa mudar, né? Então, eu vou só dar um exemplo, por exemplo, dar um exemplo na questão estou pensando numa área comercial, por exemplo, e às vezes que tem uma autonomia de negociação, e às vezes quando eu coloco um pouco mais de controle, é difícil mudar o comportamento do grupo, né, para poder atualizar esses controles. É comportamento também, isso está afetando o negócio, porque eu não tenho visibilidade, né? Então, mudar a atitude desse vendedor, desse representante comercial, é algo importante. Isso está afetando o negócio. Então, a gente percebe de várias formas, né? Ou pesquisas, ou até essas dificuldades nas áreas de negócio mesmo, nos resultados. Certo? No medo das pessoas.
A gente fala hoje de, eu acho que até se der tempo a gente vai falar um pouco disso, da tal segurança psicológica. Mas que diabo de que é isso, né? Segurança psicológica, né? Aham. A questão da confiança, do respeito. Será que eu tenho liberdade para falar o que eu tenho medo, em mente, sem o medo da repressão, né? Sem o medo da Uhum. consequência negativa? Então, isso é cultura, eu preciso mudar. Uhum. Aí olhando aqui uma outra pergunta, né? Se é importante ter um trabalho a longo prazo de transformação, porque às vezes parece que a empresa faz grandes eventos, engajamento, e com o tempo isso vai se perdendo. Então, como não perder, né, a longo prazo tudo que foi projetado, tudo que teve início ali, e realmente ter essa transformação na cultura? Principalmente Você, um cenário, né, onde existem várias fusões. Hoje em dia tem sido muito comum, né? Empresas que vão adquirindo novos ramos, vão adquirindo novas empresas e está sempre nessa mudança, né, de cultura. isso é importante, essa pergunta é bem interessante, porque, de verdade, como eu comentei, né, é preciso ter uma estratégia para fazer essa mudança cultural. E uma estratégia, ela é respaldada por um plano de ação mesmo. Então, pensa, quando a gente fala num projeto, é uma organização com várias ações, vários momentos de iniciativas, de trabalho mesmo, é, ao longo de um tempo. E toda vez que eu promovo uma ação, uma iniciativa, são vários projetos, às vezes, inclusive, eu tenho que medir os resultados. Isso, como comentado até na questão, é exatamente um grande plano de ação que vai durar um bom tempo. De verdade, o plano, o próprio projeto em si, esse conjunto de ações que eu estou chamando de projeto, ele vai demorar um tempo para ser executado. E a gente vai ter sempre que ir monitorando se está sendo efetivo. Mesmo depois que eu concluir, eu também tenho um tempo de monitorar. Para a gente, na parte de transformação organizacional, a gente chama isso de sustentação. Ou seja, eu fiz uma entrega, fiz várias ações, as pessoas estão começando a ter comportamentos esperados para a nova cultura, mas eu preciso monitorar e incentivar constantemente. Por isso que a gente diz que leva 5 anos ou mais para mudar, né? Então, eu tenho, desde o momento que eu começo a desenvolver esse plano, e depois mais sei lá, alguns anos de medição. Então, é de longo prazo. E ainda nesse tema, né, em relação a longo prazo, a ações, tem uma pergunta aqui se há alguma estratégia específica, né, que possa ser adotada para engajar os líderes e equipe na prática diária de uma nova cultura, garantindo que os valores e comportamentos desejados sejam incorporados de forma consistente, especialmente em um ambiente com resistência à mudança. É. Bom, gostei da pergunta, ela é bem abrangente. Até essa última frase, resistência, a gente tem uma questão, porque às vezes a gente faz uma leitura de resistência, mas pode ser uma insegurança, um medo ou uma falta de informação. Por isso, um trabalho, como ele comentou, para engajar, é um trabalho também estruturado. A gente trabalha isso nas práticas de gestão de mudanças organizacionais, não importa se é um projeto de cultura ou um projeto de tecnologia, mas para engajar, primeiro eu preciso ouvir as pessoas envolvidas. Claro que, de maneira geral, se forem todas as pessoas da empresa, eu posso usar mecanismos de pesquisa eletrônica. E para essas pessoas que estão na gestão das áreas, e que eu espero que tenha competência de liderança, senão eu vou ter que desenvolver, né? Eu possa fazer um processo de escuta através de algumas entrevistas. Isso tudo, se eu falar de pesquisa, de entrevista, são insumos para a gente entender as expectativas. E eu preciso desenvolver uma estratégia e um conjunto de ações para aproximar essas pessoas, para engajar. E é claro que quando eu estou falando de comportamento, eu preciso incentivar o comportamento. Então, as minhas próprias ações, que serão sugeridas, elas vão instigar os comportamentos que eu preciso. E é claro que se não houver o comportamento em algum fórum, alguma pessoa, eu preciso de uma prática transparente de feedback e parceria para desenvolvimento. Eu não posso, eu gosto muito de dizer assim, a gente não deve crucificar nunca ninguém, certo? A gente coloca um X nas costas e fala, esse fulano é resistente. Então, a gente precisa fazer com que a pessoa se desenvolva, que a pessoa entenda
o benefício de transitar para um comportamento novo. E ter clareza. Lembra que eu comentei? Líder de negócio, aquele que entende o propósito da empresa. E se ele é líder, ele precisa engajar, motivar pessoas. E começa nele o autoconhecimento. Então, tem um trabalho, por isso que é sutil, porque eu estou falando muito de gente. E gente não é tão matemático, né? Eu vou lá e mudo o chip e mudou. Não é. Então, ações, medições. Certo. E ainda na questão aí do desafio de pessoas, de mudança de cultura, tem uma pergunta aqui que é em relação ao terceiro setor, né? A pessoa entende que enquanto em uma empresa temos a remuneração ali no trabalho, o terceiro setor, que é voluntário, ele tem somente o que a pessoa chama aqui de salário emocional. E aí, como fortalecer essa cultura, como fortalecer esses comportamentos quando não se tem ali um ganho, às vezes nem tanto um vínculo, né? É mais ali voluntário, é mais por um propósito, né? Muitas vezes. Eu acho interessante porque a gente está falando de pessoas, né? E cada um de nós, a gente tem o que nos motiva. Cada pessoa tem um ponto que motiva. Algumas pessoas é a busca do conhecimento. Outras pessoas é sentir-se útil dentro de um contexto. Quando eu estou falando do terceiro, né, setor, se eu pensar em voluntariado, as pessoas estão ali, muitas vezes não tem remuneração nem nada, né? O que pode motivar e incentivar é reconhecer o trabalho dessas pessoas. Então, quando a gente fala dessa competência de liderança, eu estou falando de uma pessoa que está conduzindo um grupo, por exemplo, de voluntariado, que consegue ser empática, que tem respeito, que tem escuta ativa, que reconhece o esforço, que ouve as ideias que estão sendo trazidas para a melhoria daquele trabalho, por exemplo. Isso são coisas que motivam e que podem sim mudar comportamentos, podem mudar a cultura. Então, nem sempre eu tenho alguma coisa que seja necessariamente um crescimento na minha carreira, porque eu vou ter uma posição de destaque, né? Nem sempre é o salário, por exemplo. Eu vou me motivar porque eu vou ter bônus no final do ano, né? Nesse tipo de trabalho, não. Mas essa motivação do indivíduo vem através dessa percepção, dessa parceria com quem está liderando o grupo, e liderando nessa competência que eu estou dizendo. Também não acho que é mágico, né? A gente precisa achar esse caminho. Com certeza. É bem importante. E aí, quando a gente fala, né, de cultura, a gente precisa sempre buscar ali a humanização dessa cultura, né, para poder transformar a forma como uma empresa opera e ela se relaciona com seus colaboradores. Como que a gente pode buscar essa cultura mais humanizada? Sandra, a cultura humanizada, né? O humano, né? As pessoas no centro mesmo. É uma cultura que requer um investimento. Ela traz muitos benefícios para todos os envolvidos. Então, para colaboradores, para a própria empresa e para a sociedade também. Eu falo em investimento porque requer um desenvolvimento humano, isso pode levar tempo também. Claro que você pode ter investimento de capacitação e o tempo, a dedicação desses líderes para desenvolver pessoas também, né? Uhum. É preciso muito valorizar as pessoas. Então, para se tornar uma cultura humanizada, eu preciso dessa valorização. Eu preciso praticar empatia, respeito. Eu preciso investir em desenvolvimento humano, como a gente tem dito, em hard e soft skills. Eu preciso buscar uma comunicação efetiva e transparente. Olha o cuidado em como eu falo com as pessoas, o quão transparente eu posso ser. E, como a gente está dizendo, né, reconhecer as pessoas, reconhecer o valor do trabalho dela, dar feedback, né, perceber que ela está crescendo e aplaudir esse crescimento. Isso contribui muito para que a empresa tenha mais resultados na operação e os seus colaboradores tenham orgulho de pertencer. Eu faço parte disso, eu me orgulho disso. Normalmente, né, quando as pessoas têm melhores condições de trabalho, esse ambiente organizacional é mais saudável. Elas são mais produtivas, são mais eficientes, dão mais resultado. O estresse diário ele vai diminuir significativamente. Você vai dar qualidade de vida para as pessoas. E isso traz um desempenho melhor para a organização também.
É preciso, principalmente, desenvolver, novamente falando, tá? Essa competência de liderança que motiva, que engaja e que conduz as pessoas. Nesse ambiente de trabalho, é natural acontecer conflitos. A gente percebe isso, até é um indicador, tá? Que eu preciso mudar a cultura. Quando esses conflitos são constantes, são conflitos às vezes velados, e que ninguém toma uma atitude. Parece que a coisa está acontecendo, mas ninguém fala nada. É um aspecto cultural. Fazer a gestão desses conflitos é algo essencial para essa cultura humanizada. Porque eu vou conseguir tratar de forma franca, transparente e respeitosa um conflito existente, mesmo que para isso eu precise ter o que a gente chama de uma conversa difícil, às vezes as verdades ou as definições que foram dadas corporativamente, elas precisam ser seguidas, e eu preciso fazer a conversa franca com a pessoa, ou com um grupo, por exemplo. Então, trazer esse conflito para a mesa e resolver é algo fundamental também para a cultura humanizada. Uhum. É a questão ali do humano no centro, O né? Ter o humano no humano no centro. centro, ter a questão ali da felicidade das pessoas no ambiente de trabalho, tudo isso incentiva o crescimento, incentiva uma cultura ali de empatia e colaboração também, né, Lilian? Bastante, Sandra. Esse humano no centro é a diferença. A gente precisa cuidar. Com certeza. Mas assim, né, a gente tem dentro da organização, do mundo corporativo, alguns tipos de cultura, né? Você gostaria de comentar um pouquinho quais são esses tipos, como eles facilitam e como que a gente pode lidar ali com cada tipo de cultura? Porque assim como o ser humano, ele é diverso, as culturas também são dentro das organizações, porque juntam um monte de seres humanos, né? Com suas, com seus Isso, aprendizados, né? Com sua cultura isso. de origem, enfim, né? Nós temos aí vários tipos de culturas dentro de uma organização. É. Ser humanos com seus pressupostos, com as suas Exato. crenças e com seus valores, Uhum, inseridos dentro de pressupostos e crenças de um grupo. É isso, né? Então, dar exatamente. esse match é muito importante. E não é tão simples, né? Porque nós somos indivíduos, cada um tem uma história diferente. E ser inserido num contexto requer um esforço, requer uma percepção, né? Então, é verdade. Eu vou falar rapidamente de um instrumento que ele é muito conhecido, que é o OCAI, né? Que ele é um instrumento de assessment comportamental. Ele foi desenvolvido pelo Kim Cameron, Robert Quinn, e ele traz esse instrumento, 4 tipos de cultura. É um deles, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, existe a cultura que nós chamamos o tipo de cultura clã. Esse tipo de cultura, ele tem um viés como se a família, a empresa fosse uma extensão da família, essa é a ideia do clã. E ele é mais colaborativo, né? Ele é mais colaborativo, as pessoas partilham mais, elas ensinam umas às outras. Isso é um tipo de cultura. Tem uma advocacia que ela é mais criativa, né? Esses mais voltado para a criação, inovação, as pessoas são incentivadas a criar de alguma forma, né? Então, esses são ambientes que são mais flexíveis. O clã, ele está olhando mais para o ambiente interno, né? Porque ele se preocupa no desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. A advocacia, ela está mais voltada, como é o criativo, ele é mais flexível também, mas ela olha mais o ambiente externo, até para poder ter essa inovação, de alguma forma, né? Existe, então, o clã, a advocacia, tem a hierarquia. A hierarquia, ela é mais controlada, é um ambiente mais processual, mais de controle. E ela também olha muito mais para os aspectos das pessoas dentro da empresa. É como nós funcionamos internamente, de uma forma processual, mais controlada. E o outro tipo de cultura é de mercado, que é voltada para a competição, resultado. Também tem um aspecto essa competição mesmo, olhando o mercado, buscando resultados diferentes. Esses dois ambientes que eu comentei, a hierarquia e o mercado, são ambientes mais estáveis. Então, eles não são tão flexíveis como o clã e a advocacia. É um olhar, é claro que quando você vai fazer um trabalho
para desenvolver uma cultura, você pode usar um instrumento desse de assessment cultural para você entender qual é a fotografia do momento da empresa. E aí existe o trabalho para pensar na cultura futura e o plano de ação para adaptar tudo isso. Legal. Voltando um pouquinho ali sobre a gestão de conflitos, né? Uma pessoa perguntou aqui se é necessário ter um mediador nessa gestão de conflitos. Isso é importante. Olha, se as partes tiverem maturidade, eu vou pensar assim, se as partes tiverem uma competência de liderança desenvolvida, não necessariamente. Porque eu sou gestor de uma área, você é gestora de outra área. A gente percebe que tem algum conflito ali no nosso trabalho. É natural a gente poder conversar, porque tem essa questão a escutativa, eu consigo receber feedback, eu tenho uma forma até respeitosa. Então, é possível, estou dando exemplo de um conflito entre duas áreas, por exemplo, haver esse esclarecimento do problema que está sendo conflitante, eu vou pensar assim, tá? Mas em alguns casos, a gente sabe também, tem até mediadores, né? Tem a função de mediador. Quando a coisa é impossível, é verdade que se você tiver um especialista para que possa fazer mediação, é importante também. Se eu consigo ter uma cultura humanizada, como nós dissemos, significa que eu estou desenvolvendo as pessoas e a liderança, a competência. Isso normalmente não é tão necessário. Mas se não foi olhado, ou seja, a cultura é o que dá para a gente ser, pode ser que em algum momento eu precise de um mediador, sim. Legal. Tem também aqui, se tem alguma estratégia específica que pode ser adotada para engajar líderes e equipes na prática diária de uma nova cultura, garantindo que os valores e comportamentos sejam incorporados de uma forma consistente, especialmente em um ambiente com resistência à mudança. Isso a gente falou, certo? Sobre a É da resistência, resistência. né? Isso, já. Sim, Palavra legal. resistência, lembrei. Bom, em relação à cultura, ela pode ser ali responsável por gerar o alto turnover dentro da organização, Líria? É uma coisa bem importante a gente pensar nessa questão, porque o que a gente gosta de pensar é que as pessoas, como eu comentei contigo, né? A gente tem os nossos valores, certo? E nós temos as nossas crenças, pressupostos, pensando que o valor é aquilo que me motiva, o que me ajuda a decidir, né? Eu tomo decisões a partir dos meus valores. Se nós pensarmos, é importante existir essa aderência entre o que a empresa tem e os meus valores. Tem um estudioso, que é o Richard Barrett, ele traz exatamente isso. Ele diz que quando os valores da organização estão alinhados com os valores aos quais os funcionários aspiram, o resultado é um alto desempenho. E as pessoas sentem-se confortáveis dentro das organizações. Significa que quando não existe essa aderência, é possível que em algum momento as pessoas saiam mesmo, certo? Porque fica um ambiente desconfortável. De repente, eu que tenho um valor muito diverso daquele cenário, eu não me sinto confortável e isso vai me fazer mal. A cultura, ela é, sem sombra de dúvidas, um fator de retenção das pessoas. E eu posso ter alguns mecanismos. Por exemplo, algumas empresas utilizam instrumentos de assessment comportamental, do indivíduo mesmo, tá? Até desde o processo de contratação. E quando isso acontece, eu consigo ver através desse instrumento, eu vou só citar, por exemplo, o DISC, o MBTI, o Profiler, né? São instrumentos que fazem esse mapeamento comportamental. E nesse instrumento aparece comportamento. A gente diz que não é uma coisa definitiva, que nunca mais a pessoa vai mudar. Comportamento você muda, porque ele é um aprendizado, certo? Quando as empresas utilizam esse instrumento e elas têm clareza dos comportamentos esperados para a sua cultura, porque a gente fala que tem valores, né? Mas esses valores, com quais comportamentos eu evidencio que esse valor está acontecendo? Por isso que a gente sempre fala de comportamento, que é a questão da cultura. Quando eu tenho isso claro, que comportamentos são esperados, eu consigo avaliar através desse assessment individual do comportamento da pessoa que eu estou contratando, por exemplo, se isso tem aderência, se tem um match, né? Então, a gente consegue entender. Pode ser que seja uma coisa pequena e a pessoa, até pela competência técnica, que
que a empresa precise, ela pode vir com esse gap de comportamento, e aí eu me comprometo, enquanto empresa, a desenvolver essa pessoa no aspecto que eu preciso. Mas ela, respondendo a pergunta, ela é um fator muito importante, e ela impacta em turnover, sim. Legal. Estamos caminhando aqui para o final da nossa aula, né? Já passou rápido. Dá, Coisa boa termina logo, né? é verdade. E para concluir, vou emendar aqui duas questões em uma, né? Eu vou pedir para Tá. você comentar um pouquinho sobre o macro processo de transformação cultural para conduzir, né, uma transformação cultural. E junto desse macro processo, quais são ali algumas estratégias práticas para promover essa mudança e incentivar ali o crescimento e a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho? Perfeito, Sandra. É até bem interessante, porque dá para juntar mesmo. Se eu pensar num processo macro, acho que eu até comentei um pouco sobre isso. Então, eu preciso saber a cultura que eu quero, a nova cultura, e para isso é preciso a revisitar a missão, visão, valores, definir para onde eu quero ir. Existem algumas formas de mapear a cultura atual, entender como a empresa tem os seus comportamentos, faço uma análise desse gap, desse distanciamento, e entendo, através de uma estratégia, como eu vou conseguir desenvolver, né? Como a gente fala, da situação atual para a situação futura. Como eu desenvolvo? Para isso, eu crio planos de ação. Planos de ação que vão motivar o engajamento das pessoas, e aí eu estou falando da alta administração, da média gestão, de todo mundo, né? Para esse comportamento novo. E é, são coisas que nós podemos fazer que fazem sentido num contexto para aquela organização. Eu posso desenvolver workshops, eu posso fazer processos de assessment, eu posso desenvolver feedbacks, eu posso trabalhar comunicação, então, treinamentos específicos, enfim, existe um plano de ação que eu tenho que desenvolver, e isso acontece ao longo de um tempo. Pode ser que o meu plano inicial seja escutando, tá? Em um ano eu faço algumas ações e eu vou medindo o sucesso disso, e depois eu vou entrar no processo de monitoramento dessa cultura, que, como eu disse, pode levar de 5 anos para mais, se for uma mudança muito grande. E quando eu penso nas estratégias práticas para promover mudanças culturais, e que também incentivam o crescimento, trazendo felicidade para as pessoas, eu poderia pensar na comunicação aberta e transparente. Isso, veja que não é tão fácil, porque o comunicar não é simplesmente eu usar os veículos corporativos. Então, eu uso a minha newsletter, eu passo e-mail, eu uso murais, isso também. Mas eu preciso ter muito também comunicação face a face, incentivar diálogo. E diálogo não sou só eu que falo, eu tenho que ouvir também, eu tenho que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a dar feedback construtivo, eu preciso promover essa transparência, trazer transparências das decisões da empresa. Por exemplo, é muito comum a gente não ter, dentro das empresas, as pessoas não têm clareza do plano estratégico, do plano empresarial, e às vezes até na média gestão. Isso parece que fica meio, alguns sabem e outros não. E aí se criam vários projetos e ninguém sabe por que tudo junto e misturado. Então, essa comunicação aberta e transparente, ela é muito bacana para promover também as mudanças culturais, porque eu estou mudando a atitude quando eu faço isso. Estou mudando o comportamento. Reconhecer o bom desempenho das pessoas. Então, demonstrar apreço pelo trabalho da equipe, criar um senso de propósito, ou seja, esse grupo, essa equipe trabalha mesmo para quê? Relacionado ao objetivo da empresa. Isso é muito legal de fazer, né? Precisa ter um esforço aí de desenvolvimento. Oferecer oportunidade de aprendizado, então eu tenho que investir em capacitação, buscar oportunidade de crescimento para as pessoas dentro da empresa também, desenvolver processos de mentoria, e aí eu posso contratar mentoria, ou eu posso colocar pessoas da mesma equipe, que tenham mais vivência, mais experiência para mentorar os colegas. Isso também pode funcionar. Uma outra estratégia, por exemplo, favorecer o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. A gente tem visto muito nas organizações hoje que tem um desequilíbrio gigantesco, né? Tem muitas pessoas adoecendo,
Então, precisa entender o que está acontecendo. Está faltando recursos para isso? Existem processos não definidos? Por que as pessoas estão tão sobrecarregadas? Então, ter alguma flexibilidade de, talvez, de horário, ou incentivar um tipo de descanso. Tipo, sei lá, você tem um banco de horas, mas periodicamente você sai para descansar. Então, precisa ter esse equilíbrio. E quando eu falo também de uma outra estratégia, e eu estou falando de autocuidado, é porque a gente está falando muito do líder, da pessoa que conduz pessoas, lidera pessoas, e que tem que ter essa competência que eu estou dizendo de engajar e motivar. Só que essa pessoa, ela é também um ser humano, certo? Então, esse líder, ele precisa de um autocuidado também. Ele precisa ter cuidado com a sua saúde física e mental. Então, todo mundo precisa, de alguma medida, ter esse trabalho, né? Buscando saúde, felicidade, equilíbrio. Não é fácil, mas são estratégias positivas. Pensa que eu estou falando num plano de ação que vai de longo prazo. Então, não é nada assim, nossa, agora a gente vai falir porque a gente está gastando muito. Não é isso, né? Tem trabalho. E nem tudo é dinheiro, certo? É verdade, é isso mesmo. Nem tudo é dinheiro. O importante é manter ali o equilíbrio, né? Entre o trabalho, a vida pessoal, entre emocional, entre a razão, tudo equilibrado é sempre muito importante, né, Lilian? Então, gostaria de te agradecer por Eu que essa agradeço. aula de cultura que foi maravilhosa. Muito Obrigada. obrigada. E obrigado, né, a todos vocês que ficaram aqui até o final junto com a gente, né? É muito bom ter vocês por aqui. E como prometido, né, para quem ficou até Opa. agora, né, sabe, também sabe como é importante o empenho no desenvolvimento de sua carreira e também a importância, né, aprendeu aqui um pouquinho sobre a importância do seu papel na cultura. Nós da Dinâmica, nós temos uma mentoria exclusiva que, né, para você, especial para quem está aqui na live, para quem está nos acompanhando, aonde essa mentoria vai ter um espaço de interação para poder discutir ali as questões da cultura e também como ela pode se traduzir no seu dia a dia e também como podemos te apoiar nesse processo de transformação cultural. Então, para você que quer se desenvolver no tema, para você que está enfrentando um desafio na sua organização neste momento e quer fazer esse investimento na sua carreira, nós estamos disponibilizando um cupom de desconto super especial de 25%, num processo de mentoria one-on-one. Então, esse processo ele é individual, é para você. É uma mentoria online, onde nós teremos 6 sessões de mentoria de 1 hora, tá? Com duração de 2 meses. Então, corre lá no nosso chat, nós vamos deixar o link aqui para você correr lá, se inscrever, garantir o seu cupom, né? Garantir o seu desconto e continuar o seu desenvolvimento na sua carreira. Então, temos essa mentoria também para as empresas. Então, se você entende que você é uma pessoa do RH, você é responsável ali, um gestor, e quer levar essa mentoria para a sua organização também, para a sua empresa, nós também temos valores específicos para a pessoa jurídica. Esse desconto da live, ele é voltado para a pessoa física, para você profissional que quer se desenvolver, e se você quer levar isso para a sua empresa, né, para os seus colaboradores, você que é empresário, você que é um colaborador de empresa, nós temos outros valores, então vamos pedir que você entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento, temos o nosso site, temos as nossas redes sociais, e aí você pode entrar em contato para que a gente entenda qual é o teu cenário, qual é o teu momento, para que a gente possa estruturar uma mentoria para você, tá bom? Então corre lá, já tem o link aqui no nosso chat, nas nossas redes, clica no link, garante o seu desconto e vem fazer esse processo de mentoria com a gente, aprender um pouquinho mais e se desenvolver nesse tema tão importante hoje, que é a questão da cultura, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado por ficarem conosco até agora. E vamos conversando, gente. Estamos aqui para apoiar vocês nesses processos de mudanças. Muito Muito bom, obrigada. Tchau, Sandra. tchau. Obrigada a todos. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Bom dia.